Queridos, tema da nossa mensagem nessa manhã: lições da porta do templo. É o tema da palavra nessa manhã. Nós passamos 3 quintas-feiras, pena que muitos de vocês não vieram. Nós passamos 3 quintas-feiras falando e ministrando à igreja sobre o capítulo 2 do livro de Atos. Nós passamos 3 quintas-feiras ministrando só sobre esse capítulo. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que eu particularmente gosto muito. E em especial o capítulo 2 é algo, como nós dissemos aqui às quintas-feiras, algo marcante na vida do cristianismo, é o que acontece em Atos 2. E aí, já que a gente já estava no embalo de Atos, eu pulei para Atos 3 e a gente vai pregar nessa manhã em Atos 3. Eu te convido a abrir sua Bíblia, Atos capítulo 3, versículos de 1 a 10. Após nós lermos o texto, permaneça com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Atos capítulo 3, versículos de 1 a 10. Eu falei para vocês abrirem, eu não abri a minha. Atos 3, de 1 a 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Pai, mais uma vez nós oramos ao Senhor. Fazemos isso, Pai, com muito temor diante de Ti. E nesse momento eu me coloco como instrumento nas Tuas mãos, para que a Tua palavra seja pregada, ministrada, e que haja a atuação do Teu Espírito nessa manhã, em nós e entre nós. Que a gente possa sentir, Pai, o derramar da Tua glória. Que a gente possa sentir, Deus, aquela atmosfera de adoração que somente o Teu Espírito Santo é capaz de ministrar sobre nós. Que haja unção, Deus, derramada do Senhor. Que a gente possa entender e viver a Tua palavra. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. E amém. Deixa eu falar com você um pouquinho sobre o livro de Atos, antes da gente entrar
necessariamente nesse texto que nós lemos. A tradição, queridos, atribui a Lucas a autoria deste livro. E não apenas isso, tá? Grave isso também para que o teu olhar, quando for olhar para a Bíblia, já seja feito a partir disso. A tradição não apenas atribui a Lucas a autoria de Atos, como ela considera o Evangelho de Lucas e o livro de Atos como se fosse uma só obra, dividida em duas partes. Ok? Tradição judaica, a teologia, ela olha para o Evangelho de Lucas e para Atos como uma única obra e como se fosse dividido em duas partes. Logo, se você quer ter uma leitura ainda mais completa do Evangelho de Jesus e da missão da igreja, leia Lucas e Atos juntos, começando em Lucas e passando para Atos. Tem 3 palavras que nós podemos dizer, queridos, que elas se resumem a esse livro de Atos. Se você quiser anotar nos seus bolsos, fica à vontade, não tem no PowerPoint. Essas 3 palavras são ascensão, descida e expansão. Ascensão, descida e expansão. O Senhor Jesus Cristo ascende aos céus e os seus discípulos ficam debaixo da sua promessa, aguardando o envio do Espírito Santo, que acontece em Atos 2. Então, Atos 2, nós temos a descida desse Espírito, e a partir daí nós temos a expansão desse Evangelho através da igreja que nasce em Atos 2. Ainda a título de introdução, eu quero destacar 2 observações sobre o livro de Atos, e tem um espaço aí nos seus bolsos para que você anote. No livro de Atos, queridos, os apóstolos e a igreja são instrumentos. O centro é Jesus. Você vai perceber que parte de Lucas, o autor deste livro, o intuito em deixar bem claro que tanto os apóstolos quanto a igreja, elas são instrumentos. O centro é Jesus. A igreja começa o livro reunida com expectativa no alto da promessa de Jesus. O Espírito Santo desce, a promessa se cumpre. Eles são cheios do Espírito Santo. O Evangelho se espalha por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, tendo como centro a pessoa do Senhor Jesus. Nós que somos a continuação desta igreja, não podemos perder esse princípio. Qual princípio? O maior entre nós não são os apóstolos, que à luz de hoje ninguém deveria nem ser chamado de apóstolo, fica esse parênteses aqui. Mas vamos usar essa expressão como analogia. O maior de nós não são os apóstolos. O maior de nós não é a igreja, independente de qual seja a sua força numérica e de influência. Todos nós estamos debaixo de uma missão que nasceu através da encarnação de Cristo, que viveu o seu ministério e ganhou continuação com força na igreja, debaixo dessa promessa. Logo, o centro de tudo que fazemos e vivemos é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A igreja não pode perder isso. É por isso que nós cantamos, e hoje eu não vou nem cantar, como eu gosto de fazer nas mensagens, porque a voz não está permitindo, mas é por isso que a gente canta, por exemplo, seja o centro,
seja o centro. É por isso que nós cantamos: Jesus é o centro de tudo que há, Jesus é o centro de sua igreja. E a igreja não pode perder esse direcionamento, a igreja não pode perder esse princípio, porque se a igreja perde esse princípio, ela se perde. Você pode dizer amém? A segunda observação que eu quero deixar sobre o livro de Atos é que a igreja de Atos é um exemplo sobre igreja saudável. Eu disse muito isso aqui às quintas-feiras. A igreja de Atos é uma referência, é um exemplo do que é ser uma igreja saudável. E disse inclusive nessa última quinta que hoje é muito comum as igrejas buscarem outras igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, que têm feito diferença no lugar onde estão plantados, para que se possa extrair algo dessas igrejas. E eu quero dizer que eu não vejo problema algum nisso. Se alguém faz algo de bom, não tem problema algum nós entendermos isso e tentarmos trazer para a nossa contextualidade, para o nosso contexto, e também fazer algo nesse sentido. Mas se tem uma igreja, queridos, que já se passou 2000 anos e ela continua sendo referência de igreja saudável, é a igreja de Atos. É a igreja de Atos. Você vai ver que a igreja de Atos é uma igreja poderosa, influente. É uma igreja que em pouco tempo, queridos, alcança lugares e espaços que humanamente ela não teria condições de alcançar. É uma igreja que tem a marca da oração. É uma igreja que o relacionamento entre as pessoas e a comunhão é algo extraordinário e fantástico. Nós temos visto, queridos, que infelizmente algumas igrejas têm se perdido. Quero dar alguns exemplos de como que a igreja pode se perder. A igreja, ela pode se perder quando ela é alcançada pela numerolatria. E eu estou usando essa palavra para tentar trazer uma ideia de uma espécie de idolatria pelos números. A igreja de hoje, ela pode se perder quando ela transgride verdades para poder alcançar resultados. A igreja de hoje pode se perder, queridos, e nesse ponto que eu vou falar, tem se perdido muito, quando ela prega o que o povo quer ouvir, não o que o povo precisa ouvir. Isso tem sido muito comum. Muito comum. Entenda uma coisa. Deus é o Deus de toda sorte de bênçãos, você crê nisso? Deus é um Deus de prosperidade, você crê nisso? Mas eu não posso, querido, transformar toda a palavra de Deus nisso. Quando nós nos reunimos aqui como igreja, nós precisamos nos reunir e cabe àquele que vai aqui ministrar, buscar em Deus aquilo que Deus quer falar no tempo de hoje. As reflexões, as mensagens, as ministrações que fazemos nesta igreja nascem durante a semana, queridos, em busca de oração, em busca de ouvir a voz de Deus, para saber, Deus, qual é o recado que o Senhor quer passar ao seu povo. Não tem problema algum, se essa for da vontade de Deus, eu chegar aqui e ministrar uma palavra de vitória para a sua vida, uma palavra de bênção para a sua vida. Não tem dificuldade alguma, porque Deus também é o Deus disso. Deus chegar aqui e profetizar um tempo de expectativas alcançadas na sua vida, mas nós não podemos nos reunir a todo momento tentando trazer como se fosse vontade de Deus essas palavras, porque, queridos, nós precisamos pregar aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir.
Porque talvez a palavra que você mais precise ouvir quando você chega aqui não seja uma palavra que diga que você é um vitorioso, mas seja uma palavra que te confronte e te leve ao arrependimento. Seja uma palavra que te faça entender que você precisa crescer dentro de um processo chamado santificação, e que para isso envolve você matar a sua carne. Então, queridos, a igreja corre um risco muito grande quando ela prega o que o povo quer ouvir, não o que o povo precisa ouvir. E grave uma coisa: uma igreja saudável, ainda que não seja assustadoramente, porque nem todas as igrejas vão crescer assustadoramente, uma igreja saudável, ela sempre cresce naturalmente. Você pega um bebezinho, a Josi está ali, uma bebezinha no colo. Uma criança, quando ela nasce saudável, ela nasce, cresce e se reproduz naturalmente. Os pais, eles cuidam, eles regam, eles preparam, mas ela, por ser saudável, ela cresce naturalmente. A gente precisa buscar ou encher a nossa mente com a preocupação de sermos saudáveis. Porque se nós conseguirmos ser uma igreja saudável, o restante vai ser consequência. O desafio é ser saudável. Logo, precisamos buscar direcionamento dos céus e entendimento a partir da palavra, para que sejamos uma igreja saudável. Saudável. Agora sim, falei de uma palavra profética e vou lançar uma. Tenho falado aqui de forma profética e continuo a falar que nós vamos ver, eu creio, com os nossos olhos, o regresso da igreja brasileira aos princípios apostólicos. E isso implica dizer que nós vamos ver com nossos olhos a igreja evangélica brasileira voltando aos princípios da igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. Eu creio nisso. Porque um evangelho que ele não é bíblico, ele não se sustenta. Ele não se sustenta. Eu creio que eu ainda como pastor, como servo de Deus, eu vou ver a igreja evangélica brasileira voltar aos princípios da igreja de Atos dos Apóstolos. Eu creio que nós seremos despertados, meus irmãos, a morrer com a nossa religiosidade, a morrer com tudo aquilo que nos impede de sermos uma igreja apostólica como a igreja de Atos dos Apóstolos. Eu creio que todos esses movimentos que são feitos antibíblicos e que têm invadido as igrejas brasileiras, eles não vão se sustentar. Eu não iria gritar, né? Capítulo 3 de Atos, queridos, olha para a sua Bíblia, fica com ela aberta. Ele tem duas principais divisões. Os versículos de 1 a 10, que é o que nós lemos, que narra a conversão e a cura desse coxo. E os versículos de 11 a 26, que narra a pregação de Pedro no templo. Nesse capítulo 3, queridos, principalmente nesse texto que nós lemos, Pedro e João são os instrumentos desse capítulo. Eles não são o personagem principal, porque o personagem principal é Jesus, mas eles são instrumentos, e a vida deles, embora eles sejam imperfeitos, nos inspiram
algumas coisas, nos trazem algumas lições, que eu quero tirar 4 lições desse episódio, que eu estou chamando de episódio na porta do templo. Eu quero tirar 4 aplicações para a nossa vida. A primeira delas, você pode preencher no seu esboço. Pedro e João, queridos irmãos, nos deixam o exemplo de uma vida marcada pela oração. Pedro e João nos deixam um exemplo de uma vida marcada pela oração. Atos capítulo 3, versículo 1, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Grave uma coisa, meus irmãos, nada que nós ministramos aqui, ministramos a partir de nós mesmos. Nada que nós ministramos aqui, falamos porque queremos falar para agradar o nosso ego. Aquilo que nós ministramos aqui, fazemos debaixo do entendimento que é a palavra de Deus para nós. E entenda uma coisa, aquilo que Deus nos fala repetidamente, é aquilo que Deus quer de nós como igreja. E tem coisas que muitas vezes Deus nos ministra repetidamente. Então eu creio, queridos, e eu me coloco debaixo disso, que se Deus tem nos ministrado repetidamente sobre oração, é porque Ele deseja que algo mude na primeira igreja batista em Barra Mansa, algo mude em relação à oração, e que nós sejamos uma igreja muito mais forte, muito mais evidenciada, e com marcas muito maiores em relação à oração. É palavra de Deus para nós nesse tempo, meus irmãos, nesse tempo. Pedro e João eram exemplo de oração, assim como todos os apóstolos. Em Atos capítulo 1, versículo 4, não tem no seu esboço. Atos capítulo 1, versículo 4, eles oram para receber a promessa do Pai. Quando Jesus vai dizendo, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Eles esperam em oração. Depois, queridos, no capítulo 4, vocês vão ver que eles são ameaçados. E quando eles são ameaçados, eles oram a Deus, pedindo mais intrepidez para pregar. Atos capítulo 4, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Em Atos capítulo 6, antes deles escolherem os diáconos para a igreja, eles fazem isso debaixo de oração. Assim como eles deixam bem claro que eles precisariam dos diáconos para que eles pudessem se dedicar ainda mais à oração. E vai dizendo Atos capítulo 6, versículo 4, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Você sabe por quê que a igreja de Atos era uma igreja forte na oração? Você sabe por quê? Entre várias coisas, deixa eu dizer uma, talvez uma das principais. Porque seus líderes eram. Você é líder dessa igreja? Essa igreja nunca vai ser uma igreja forte em oração se isso não começar na minha e na sua vida. A igreja de Atos era uma igreja forte na oração porque seus líderes eram. A igreja de hoje tem buscado os melhores métodos, enquanto Deus tem buscado os melhores servos, os melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Enquanto a igreja se dedica a procurar métodos, Deus dedica a procurar servos. Deus não busca métodos, Deus busca homens e mulheres, servos e servas, comprometidos e comprometidas com Ele, principalmente a partir do princípio da oração. Em segundo lugar, Pedro e João, irmãos, nos deixam um exemplo, desculpe a redundância, mas nos deixam um exemplo de uma vida marcada pelo exemplo. Pedro e João nos deixam um exemplo de uma vida marcada pelo exemplo. Atos capítulo 3, versículo 4, Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós.
Perceba o que está em destaque nessa frase, irmãos. Olhe para nós. Olha para mim aqui. Nós podemos, eu e você podemos, sair desta porta e dizer para esse mundo o que Pedro disse para esse homem? Olhe para nós. Todos que estão aqui são pais, pai e mãe. Podem dizer para os seus filhos: olhem para nós. Queridos, quando Pedro diz olhe para nós, essa expressão tem muita força, irmãos. Porque hoje em dia a igreja corre o risco, querido, de existir um abismo entre o que ela fala e o que ela vive. Entre o discurso e a vida, entre a doutrina e a prática. Precisamos, como igreja, podemos dizer, tal como Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Olhem para nós. É uma expressão forte que esses dois apóstolos nos deixam e que nos traz a necessidade de nós sermos alguém como igreja, que possamos dizer a todos que estão à nossa volta: olhem para nós. Completando isso, o terceiro tópico vai completar o segundo. Pedro e João nos deixam um exemplo de uma vida que evidenciava o poder de Deus. Por que olhe para nós? Porque tem poder de Deus através da minha vida. Atos capítulo 3, versículo 6, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Irmãos, nossa vida precisa evidenciar o poder de Deus. O maior milagre para as pessoas que estão à nossa volta somos nós. A nossa casa precisa evidenciar o poder de Deus. Queridos, as nossas relações precisam evidenciar o poder de Deus. O nosso caráter precisa evidenciar o poder de Deus. A frase que mais marca esse texto: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Hoje a igreja ela corre um risco muito grande de dizer: eu tenho prata e ouro, mas eu não tenho poder. Se a igreja não retorna aos princípios de Atos, a frase pode mudar, ela pode se inverter. E a igreja pode anunciar: eu tenho prata, eu tenho ouro, mas eu não tenho poder. Porque a gente tem vivido um evangelho, queridos, que é marcado pelo poder do monte. E o poder do monte, se ele não tem poder lá embaixo, ele não vale de nada. Não adianta ter muito poder aqui e não ter poder lá embaixo onde o circo pega fogo. Não adianta ter poder aqui nas quatro paredes e aqui a gente saltar, a gente dar cambalhota, a gente levantar as mãos, a gente gritar, se a gente chega lá embaixo onde o diabo está solto e a gente não tem poder. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Tem poder comigo, porque eu carrego a marca daquele que me salvou. É isso que Pedro e João estão nos ensinando. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa ter a marca do poder de Deus derramado sobre ela. Terminando nossa palavra, Pedro e João nos dão um exemplo de uma vida que transbordava compaixão. Disse Pedro:
não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Irmãos, por que ao falar de poder, a gente não pode deixar de falar de compaixão? Por quê? Porque o poder de Deus que tem em mim nunca poderá ser usado para benefício próprio, mas sempre em função do outro. Não são assim os dons, irmãos, que inclusive a Bíblia nos ensina, concedidos pelo Espírito Santo? Se o dom é algo sobrenatural, que é o Espírito que concede, e eu recebo para quê, irmãos? Para edificar a mim mesmo? Para engrandecer a mim? Para poder dizer para o outro, olha para mim, eu tenho esse dom aqui do Espírito Santo, você não tem. Não, irmãos. O poder que vem do alto sobre nós, ele vem para ser usado na vida do outro, para a edificação da igreja. Edificação da igreja, servir ao outro. Poder que vem do alto, não vem para uso próprio, vem para usar na vida do outro. Não pode haver poder sem haver compaixão. O poder que está em mim, me coloco agora como Pedro e João, tenta entender o que eu vou dizer. O poder que está em mim me faz olhar para você, coxo, homem rejeitado, desprezado, sofrido. O poder que vem do alto sobre mim me faz estender a minha mão direita para você e dizer, levanta e anda, porque o poder do alto que vem sobre mim faz com que o outro que está caído levante e a gente possa caminhar juntos. Se não for isso, não é igreja, não é evangelho. Não é poder para levantar a mão, para ficar fazendo histeria e nem show gospel. É poder de Deus para levantar o outro que está do meu lado, está caído, para que ele possa andar comigo. É esse regresso ao evangelho que eu disse que o meu coração anseia e que a igreja brasileira se perdeu. É esse regresso ao evangelho que eu declaro de forma profética que nossos olhos vão ver, a começar em nós, a começar em mim, a começar em você. Quero encerrar essa palavra. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 10. Versículos de 25 a 37. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo.
Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Entende, irmãos, o que nós acabamos de falar aqui? Pode trocar sacerdote por pastor. Passou um pastor. Quando viu o homem, passou do outro lado, porque está preocupado com a espiritualidade do monte. E assim também passou um levita. Pode trocar levita por ministro de louvor. Passou um ministro de louvor. Quando chegou ao lugar e o viu, também passou do outro lado, porque está preocupado com a espiritualidade do monte. Mas um samaritano, troca samaritano pela pior palavra que você quiser usar como símbolo de pecador. Qual é a palavra que pior define ou mais define pecador para você? Usa no lugar de samaritano agora. Mas passou um samaritano. Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, colocou no seu carro, levou-o para uma hospedaria, considere hospital, e cuidou dele, e pagou as despesas dele no hospital. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E aí Jesus pergunta: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O pastor, que passou correndo porque tinha que ir para o púlpito pregar? O ministro de louvor, que passou correndo porque queria ir lá para a igreja levantar as mãos? E o homem respondeu: aquele que teve misericórdia dele. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Constantemente eu peço a Deus, Ele é testemunha disso, que Ele me dê estratégias como líder de uma igreja, para que a gente tenha um ministério mais voltado para o próximo. Porque se a gente só sai da nossa casa para vir para esse templo, para viver uma espiritualidade aqui, que nós não somos capazes de viver lá fora, perdoe minha expressão, a gente está perdendo tempo. Porque para Jesus tem coisas muito mais importantes do que você estar aqui. E isso começa com aquilo que a gente vive lá fora. Que a gente seja tocado por essa palavra. E o poder dessa palavra e desse evangelho mude conceitos. E tudo aquilo que mais precisa ser mudado na nossa vida para a honra e glória do nome dele. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Deus dessa palavra? Ministério de louvor.